O tema, então, é RIG de mulher para mulher, mas eu agradeço e convido todos os homens a participarem também desse debate, porque não tem mudança estrutural sem que todos participem dela, e todos, obviamente, inclui homens e mulheres, isso é fundamental. É um debate que deve ser feito em conjunto, né? É um debate social. E o tema, então, principal desse debate de hoje, e, aliás, eu quero deixar registrado que a apresentação é gravada, esse debate todo vai ficar disponível depois, a Brig vai colocar nas redes sociais, vai ficar no site também. E esse é um palco, né, que as mulheres também estão aproveitando para ganhar mais espaço, para aproveitar essa oportunidade que o mundo online agora oferece, né? Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença daqui para frente. Então, o nosso tema de hoje é justamente esse: oportunidades e desafios do trabalho remoto e das deliberações online. Como é que a mulher se insere nessa condição de teletrabalho, sendo ela uma profissional da área de RIG, né, de relações institucionais e governamentais. E aí nós vamos falar sobre pontos positivos e negativos, vamos levantar especificidades da questão da mulher nesse mercado. A Gabriela e a Moara vão fazer apresentações específicas. A Moara vai tratar sobre o tema de pesquisa dela no mestrado, a Gabriela vai falar sobre a experiência também dela como uma jovem mulher, como uma profissional dessa área, já com tempo bom de experiência. E depois, claro, a gente vai agradecer a participação e a colaboração de todo mundo que está discutindo aí junto com a gente nesse debate. Então, eu começo falando e tentando fazer uma apresentação, assim, dessa questão. O tema da minha pesquisa, agora de mestrado, que eu realizo agora no CEFOR, ele é especificamente sobre os impactos de gênero que a mulher sofre em atuação, que a mulher sente, que ela percebe em atuação no mercado de RIG, aqui no Brasil, né? Limitando ao Congresso Nacional, mas também extrapolando para os outros espaços, os espaços públicos da política aqui no Brasil. Então, pensar na mulher profissional da área de RIG, agora em condição de teletrabalho, é pensar também no lugar da mulher na sociedade. Essa frase que estampa as camisetas e bandeiras por aí, de que o lugar da mulher é onde ela quiser, ele ainda é um ideal. Estatisticamente, e a gente vai falar bastante sobre isso, estatisticamente no Brasil, o lugar da mulher ainda é o lar, ainda é a unidade doméstica. A mulher é responsável financeira por quase 30 milhões de lares no Brasil, um número que está em constante crescimento, e ela ainda recebe cerca de 30% a menos do que um homem para desenvolver uma tarefa similar. Né? Então, o lugar da mulher hoje no Brasil ainda é o das posições inferiores nas empresas, perdendo chances de ascensão na carreira, frequentemente para colegas homens menos preparados. Infelizmente, isso não é raro de ver. O lugar da mulher é de provar diariamente que ela é tão ou mais capaz que os colegas homens, dando conta, né, de multitarefas. Então, pensar no lugar da mulher, pensar na vida e na rotina da mulher profissional, é pensar também nas questões de gênero. É uma discussão que não pode ser separada, ela não corre em ambientes opostos, ela corre no mesmo caminho. E aqui é importante destacar que o gênero, como conceito, ele busca auxiliar as pesquisas e as análises a encontrar respostas para desigualdades persistentes. Então, se você analisa uma profissão em que um grupo continua em desvantagem, uma parte desses profissionais continua em desvantagem, e você observa critérios como a formação desses profissionais, você analisa o tempo de experiência deles, e ainda assim você não encontra resposta satisfatória para explicar essa desigualdade persistente, você insere mais um critério, que é o gênero, é o que eu venho fazendo, por exemplo, no meu estudo, né? Aí, entrando especificamente na questão do lobby, porque a ciência vem dizendo o seguinte: para entender os impactos de gênero, um dos caminhos é analisar os impactos que o gênero tem num grupo social determinado. Né? E o que eu estou fazendo agora é estudar os impactos de gênero num grupo específico, que é o da profissão de relações institucionais e governamentais aqui no Brasil.
Então, em 1990, uma pesquisadora estadunidense, a Kay Schlossman, se não me engano é assim a pronúncia, identificou que as mulheres estavam subrepresentadas no mercado de trabalho de lobby nos Estados Unidos. Então, isso em 1990. Além de identificar essa subrepresentação numérica, ela identificou também que as mulheres utilizavam estratégias diferentes para atuar nesse mercado, diferentes das dos homens. Aí, o estudo dela é o primeiro a fazer esse registro, e depois dela, outros estudos foram realizados, principalmente nos Estados Unidos e em Bruxelas, que são os dois principais centros de lobby, né, do mundo. Nos Estados Unidos, a atividade foi regulamentada em 1946, então esse estudo daqui já foi realizado praticamente 50 anos depois da regulamentação. Em Bruxelas foi um pouco depois, e o interessante de notar é que, tanto em Washington quanto em Bruxelas, a presença feminina não chega a 40%, fica na faixa de 40%, um pouco menos. O estudo mais recente do mercado, feito nos Estados Unidos em 2019, levantou 37% de mulheres entre os profissionais naquele mercado. O índice mais recente de Bruxelas é de 35% de profissionais nesse mercado. Aqui no Brasil, e o levantamento, a construção desse perfil das mulheres que atuam nesse mercado é um dos objetivos do meu trabalho, nós chegamos a uma média de 40% de mulheres no mercado, nesse mercado de RIG. Né? E além da questão da presença numérica, já é possível dizer que elas são mais jovens, que elas têm menos tempo de experiência no mercado, portanto, que elas têm mais formação técnica nas áreas relacionadas, e que elas raramente chegam aos postos mais altos das empresas ou das instituições onde elas atuam. Então, esse já é um perfil que eu já consigo apresentar, assim, com base nos dados que eu venho recolhendo, com base no que a literatura já levantou, e com base em dados quantitativos que eu venho coletando, apesar de no Brasil nós não termos um cadastro único, como outros países têm, que é o caso de Washington e Bruxelas, já dá para fazer esse levantamento com base em outras fontes, como, por exemplo, o credenciamento da Câmara dos Deputados, né, que é um dado relevante. Então, numericamente, Washington, Bruxelas e Brasil têm muita similaridade, né? O que acontece em Washington e Bruxelas, que já tem estudos também mais aprofundados na questão de gênero, na questão do perfil dos profissionais, é que lá já se acendeu uma luz amarela, porque inicialmente se imaginava que esse gap era motivado pela experiência. O gap numérico da presença das mulheres no mercado era de experiência, ou assim, era um fator forte que identificaria essa subrepresentação. O que eles estão entendendo lá no mercado, que já tem aí muitas décadas em atividade regulamentada, é que esse gap não vem se fechando, nem no numérico, a presença das mulheres avança, mas ela não avança mais na velocidade que deveria, e principalmente nos cargos de decisão, nos cargos de gerência, nos cargos de diretoria, a subrepresentação continua praticamente no mesmo pé que décadas atrás, 30 ou 40 anos atrás. E aí nós temos um número muito similar ao índice do mercado empresarial, por exemplo, em que as mulheres, segundo dados aqui no Brasil, dados de 2016 da Ethos, elas ocupam 15% dos cargos diretivos nas empresas. Então, no mercado de RIG, só para fazer um apanhado novamente, nós somos 40% de mulheres no mercado e mais ou menos 15% de mulheres nas posições diretivas das empresas ou das organizações que atuam em RIG aqui no Brasil. Então, essa luz amarela que se acende apontando o seguinte, que o gap não é um gap de experiência. Tem outras questões que precisam ser observadas aí e precisam ser estudadas, né, com mais dedicação. Uma questão importante para se levantar e para se debater aqui e levar em consideração, com muita atenção, é que o espaço onde o RIG se realiza é um espaço masculino. A política é um espaço masculino. Não só no Brasil, como no mundo todo, né? No Brasil, infelizmente, nós temos um dado ainda mais preocupante. Nós temos 15% de presença feminina no parlamento, né, são 15% das mulheres na Câmara dos Deputados e 14,8% no Senado.
enquanto nos dois países que alcançaram maior igualdade na presença feminina nos parlamentos, que são Ruanda, na África, e Cuba, nós temos 62% e 53%, respectivamente, das mulheres ocupando as cadeiras no parlamento. Então, de 15% para 62%, que é o primeiro lugar, nós temos aí uma margem considerável, né? E isso significa que o ambiente reforça, né, a informação e a sensação e a percepção que todos temos de que esse ambiente político é masculino. Então, além de mais parlamentares homens, nós temos também menos mulheres, ou são raras as mulheres que ocupam os cargos de decisão, os cargos de definição de agenda no Congresso. Então, de todas as posições, que são 11 cargos na mesa diretora, só 2 são ocupados por mulheres. Nas 25 comissões permanentes da Câmara dos Deputados, 4 são presididas por mulheres. No Senado Federal, das 19 comissões permanentes, 2 são presididas por senadoras. A CCJ tem a primeira mulher senadora como presidente na história, né, que é a senadora Simone Tebet. Então, isso também reforça essa condição que a mulher, na atividade de RIG, ela faz contato majoritariamente com homens, né? E o que as pesquisas apontam é que as mulheres enfrentam mais limitações profissionais em ambientes que têm forte presença masculina. O espaço público, então, como eu estava falando, ele é um espaço masculino, com regras criadas pelos homens, e provavelmente para os homens seguirem, né, por mais tempo. Isso impacta no formato das agendas, isso impacta no modelo de relacionamento, impacta nas rotinas de trabalho e também nos comportamentos esperados para esses profissionais que circulam nesses meios, né? Então, assim, eu estou falando muito de estatística, eu estou falando muito de número, mas eu tenho certeza, e todos esses dados estão disponíveis, eu inclusive posso dispor aqui as pesquisas que eu tenho, mas eu tenho certeza que as mulheres que atuam nessa área, elas se enxergam nesses números cada vez que elas ouvem, né? Elas se colocam nessa condição, e é isso que eu venho recolhendo nas entrevistas que eu tenho feito, que são uma das fontes de informação para minha pesquisa. As mulheres, elas se entendem nesses números aí que eu estou levantando, né? Que ser uma mulher num ambiente de regras estipuladas para o perfil masculino, isso impacta em mais dificuldades, isso impacta em desafios a mais que elas têm que enfrentar, né? Então, teve uma entrevista, por exemplo, uma entrevistada, por exemplo, que me falou assim, que ela faz o acompanhamento legislativo diário, mas que quando chega no momento de uma agenda como tomador de decisão, um parlamentar, um outro assessor, ela não vai, quem vai é o chefe, né? Então, ela me disse o seguinte, que ela não participa do clube, ele participa do clube. E ele, como divide ambientes de charuto, de vinho, enfim, ele tem mais trânsito nesse ambiente, e ela acaba ficando com a parte técnica, e ela não participa desse tipo de evento. Então, são limitações que as mulheres vivem no dia a dia, e que, querendo ou não, dificultam um pouco a realização da atividade e tem impacto no resultado que elas entregam no final de cada dia e no final de cada meta que ela tem que resolver. Um dos apontamentos que eu tenho construído é que a mulher gasta 3 vezes mais energia para se mostrar tão competente quanto um homem, quanto um colega da mesma área, né? Isso tem a ver, às vezes, com roupa que ela tem que escolher, isso tem a ver com o horário ou com a organização que ela tem que trazer para a rotina de trabalho dela, mas é uma dificuldade fazer uma comparação quando você enfrenta desafios diferentes, e esses desafios estão ligados com o gênero, né, desse profissional. E aí, bom, a gente vai seguir na discussão aqui, e a Moara e a Gabriela vão levantar pontos muito importantes para esse debate, entrando principalmente nessa questão do teletrabalho, porque o teletrabalho vai trazer, vai aflorar essa série de diferenças, essa série de condições que as mulheres, que mulheres e homens enfrentam. E o que o mais importante, eu acho, assim, é que o debate, ele traga o fundo científico, que ele traga as informações técnicas, que ele traga as quantitativas e qualitativas, para usar o termo aí da carreira do mundo acadêmico,
mas o mais importante é que as mulheres se enxerguem nesse debate, como eu falei há pouco, que as mulheres entendam, se percebam nesses números, na hora de adiar a maternidade por mais um tempo, na hora de rejeitar uma proposta de ascensão na carreira, porque ela precisa conciliar isso com a maternidade, na hora de escolher, abrir mão, às vezes, de uma empresa que oferece boas opções de ascensão, mas que não tem flexibilidade para que ela consiga atender as demandas da vida pessoal dela, quando ela busca esse equilíbrio, e também das mulheres que querem mesmo ascender na carreira, que querem chegar ao topo das empresas onde elas trabalham, ou atingir o ponto máximo possível, mas que ainda assim enfrentam essas dificuldades e às vezes tem que responder perguntas do tipo, você pretende engravidar? Né? Então, é esse tipo de debate que eu acho que é importante fazer, e como eu disse lá no começo, mulheres e homens precisam se envolver numa discussão que é estrutural. Né? O problema, ele não é individual, o problema, ele é estrutural e ele deve ser enfrentado como tal. Bourdieu, em 1988, já falou isso, né? A solução precisa ser conjunta, precisa ser debatida e precisa ser construída. Né? E a Caldeirinha, que é uma pesquisadora de Bruxelas sobre o tema, ela destaca também uma questão muito importante, que não é só sobre cargos ocupados, mas é sobre o que as mulheres trazem para a mesa, é sobre os argumentos e a perspectiva de vida e de experiência que elas conseguem trazer para o debate, principalmente numa área como essa de RIG, que trata da definição de políticas públicas. Então, eu passo agora para a Moara, para ela fazer essa apresentação aí, e entrar um pouco mais a fundo na questão da estruturação do mercado de trabalho e como isso tem impacto no dia a dia do trabalho da mulher, também no RIG e agora, principalmente, no teletrabalho. Perfeito, muito obrigada, Francine, que explicação maravilhosa. Se terminasse aqui, a gente já tinha muita coisa para debater, não é? Muito preparada, muito bom mesmo. Gente, primeiramente, queria agradecer o convite da Carol, das organizadoras, da Francine. Para mim é realmente um privilégio estar aqui e compartilhar um pouquinho com vocês o que eu tenho pesquisado aí nos últimos 2 anos sobre mulher e mercado de trabalho. Tentei fazer um recorte para a gente fazer um panorama para esse debate tão importante da mulher aqui no RIG. Eu sou professora, então eu tenho uma mania de apoio visual, né, gente? Então eu vou projetar a minha tela para vocês conseguirem acompanhar um pouquinho dos dados que eu trouxe, e daí, ao final, a gente, então, poder conversar mais sobre esse tema. Quando a gente fala de mulher no mercado de trabalho, a gente sabe que ela está no mercado de trabalho. O problema é que nem sempre a gente reflete sobre o caminho que trouxe a mulher para esse cenário, que é o cenário do mercado de trabalho. E eu vou começar falando um pouquinho sobre este cenário. Só confirmar se vocês estão vendo a minha tela. Alguém pode me confirmar no áudio? Porque minha telinha é pequenininha. Vocês estão enxergando? Ainda não. Ainda não. Eu tô. Para mim está aparecendo ainda a tela do Google Meet. Ah, tá. Porque depende do que vocês escolheram para projetar. Daí, talvez você tenha que clicar no meu nomezinho na tela. Daí vocês conseguem ver. Aqui no canto direito. Foi? Vamos ver. Deixa eu voltar aqui na sala do chat, para ver se todo mundo está conseguindo me... Eu voltei aqui para o chat só para ver se vocês estão conseguindo me ver. Não estavam conseguindo ver a tela? Não? Agora estão. Aqui no cantinho tem é como se tivessem 2 figurinhas com o meu nome, Moara, e uma figurinha na tela. Daí talvez você tenha que clicar na tela. Ah, Dani Teixeira aqui, muito bem. Prazer, Dani. Vamos, gente. Agora eu estou vendo as pessoas. Bom, então eu vou começar a apresentação. Mulher no mercado de trabalho. Eu dividi em 4 blocos, basicamente: discriminação, origens e fatos. Vamos passar um pouquinho sobre isso. O peso do trabalho doméstico,
A pandemia e o teletrabalho, quais são os desafios que estão colocados, então, a partir desse panorama geral que a gente vai ter? E eu nunca falo de mulher no mercado de trabalho sem finalizar falando do engajamento para a igualdade, que é um engajamento que tanto homens e mulheres precisam ter dentro dessa luta, que não é uma luta de hoje, já é uma luta de séculos. De onde vem a discriminação? A discriminação no mercado de trabalho, ela, na verdade, é histórica, ela é social, ela é estrutural, ela tem raízes na cultura, ela tem raízes na religião, ela tem diversas raízes. Mas a gente tem um recorte muito claro da inserção da mulher no mercado de trabalho, que é com o início da Revolução Industrial. A gente tem o surgimento da máquina a vapor, facilita, então, o manuseio das máquinas, uma superexploração de mulheres e crianças. Nesse panorama de superexploração de mulheres e crianças, surgem as primeiras normas protetivas do trabalho da mulher. E essas normas, elas nem sempre, apesar de aparentemente servirem para diminuir a precarização do trabalho da mulher, nem sempre esse era o objetivo principal. Quando as mulheres invadem o mercado de trabalho na Revolução Industrial, com essa facilidade de manuseio das máquinas, elas invadem esse mercado de trabalho recebendo menos. As mulheres recebiam cerca de 1/3 do salário dos homens. E rapidamente, então, se percebeu que valia mais a pena contratar uma mulher que conseguia mexer a máquina do mesmo jeito que um homem, produzir da mesma forma que um homem, mas ela recebia menos. Então, as primeiras normas que vêm proteger o mercado de trabalho, a mulher no mercado de trabalho, elas têm um efeito rebote. O efeito rebote é justamente afastar essa mulher do mercado de trabalho. E hoje, algumas autoras, inclusive, dizem que elas foram no sentido de fazer uma reserva de mercado para os homens. É claro que essa visão, ela se divide na doutrina, porque, de fato, essas regras trouxeram mais decência para o trabalho. As mulheres foram vedadas de trabalhar em minas e subsolos, por exemplo, que era um trabalho, né, totalmente desumano, desgastante, degradante, insalubre, perigoso, que nenhum ser humano deveria executar. Mas esse foi o início da legislação protetiva da mulher. As mulheres que entravam, então, no mercado de trabalho, no início dessa Revolução Industrial, eram mulheres que estavam em situação de extrema vulnerabilidade. E aqui a gente tem o primeiro fator histórico que reverbera por toda a linha da história até hoje, até o século XXI. As mulheres que ocupavam o mercado de trabalho estavam em situação de extrema vulnerabilidade. Então, se você era uma mulher que estava trabalhando, significava que você pertencia a uma família que não tinha um bom provedor. Significava que você pertencia a uma família de classe social baixíssima. A mulher no mercado de trabalho gritava para a sociedade o insucesso da família. Por isso que era uma grande desonra ter uma mulher no mercado de trabalho. Você evitaria ao máximo que as suas esposas e suas filhas saíssem para trabalhar, porque senão você estaria desonrado no mercado de trabalho. E daí vem a noção de um bom casamento. O bom casamento era com aquele homem que te tiraria, então, dessa situação humilhante de estar no mercado de trabalho. Essa situação, ela foi consolidada por vários instrumentos legais, por exemplo... Peraí, deixa eu baixar o volume aqui. Que proibiam... Instrumentos legais que proibiam o trabalho da mulher noturno, por exemplo, ela não poderia trabalhar nas horas noturnas, porque, aparentemente, seria um ambiente mais perigoso. Porém, a verdade dos fatos é que a sociedade queria que essa mulher estivesse à noite em casa para propiciar o cuidado do lar. Tanto é que, em situações de guerra, as mulheres tiveram essa legislação de proibição do trabalho noturno flexibilizada e podiam normalmente ocupar essas cadeiras de trabalho no ambiente ou na jornada noturna. Um exemplo que a gente tem é que essa relação da mulher com as atividades domésticas e uma certa aversão ao trabalho da sociedade, o trabalho remunerado na esfera pública da mulher, é a encíclica Rerum Novarum. Essa encíclica, ela é paradigmática, na verdade, ela é um instrumento inovador e um paradigma das normas protetivas trabalhistas, porque é uma primeira carta do Papa Leão que diz o seguinte:
o trabalho, ele não é mercadoria. O trabalhador, ele não é mercadoria, ele não pode ser explorado. Mas, no finalzinho da encíclica, tem uma mensagem subliminar. E nessa época, né, não tinha redes sociais, não tinha Facebook, a encíclica que era lida em todas as igrejas era uma forma muito potente de difundir ideias. E eu trouxe para vocês a parte final da encíclica. Trabalhos há também que não se adaptam tanto a mulheres, a qual a natureza destina de preferência aos arranjos domésticos, que, por outro lado, salvaguardam admirosamente a honestidade do sexo e correspondem melhor pela sua natureza ao que pede a boa educação dos filhos e a prosperidade da família. Ao mesmo tempo que a encíclica fala, vocês têm que tratar os trabalhadores com dignidade, precisamos de normas que protejam a classe operária, ela fala, para proteger a mulher, é melhor que ela saia da indústria e volte, então, a ocupar o seu lugar, abre aspas, né, que naturalmente foi designado para ela. No Brasil não foi diferente. A historiadora Mari Del Priore, Érico Veríssimo, trazem também narrativa. Você fechou o microfone sem querer. Foi, voltou? Alô? Me escuta? Voltou. Perfeito. A historiadora Mari Del Priore diz que dentro do ambiente operário, as mulheres sofriam vários preconceitos. E esse ambiente de trabalho, ele era também estigmatizado pelas próprias famílias. Uma mulher que estava no ambiente da indústria, ela era considerada uma mulher sem moral, uma mulher que frequentava lugares de índole duvidosa. E dentro desses lugares, ela perdia a virgindade, ela era assediada, e por isso, então, começa a se solidificar na sociedade que a mulher está mais protegida se ela estiver em casa, ou que se ela está no mercado de trabalho, ela é uma vítima vulnerável para esse tipo de assédio. E isso reverbera na nossa sociedade até hoje. Érico Veríssimo tem uma narrativa que talvez ele nem percebesse, né, que exteriorizava esse sentimento de vergonha quando uma mulher ocupava um posto no mercado de trabalho ou precisava trabalhar para complementar na época, né, porque era assim que se enxergava o trabalho da mulher apenas como complementação da renda familiar. Ele narra, encurvada sob sua singer, minha mãe agora costurava para fora. Eu sentia certa vergonha por saber que Dona Bega, esposa de Sebastião Veríssimo, membros ambos de tão tradicional família serrana, era agora uma modista. Vergonha porque a mãe dele ocupava o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não mudou. O mercado de trabalho, na verdade, mudou muito, não é? Desde a Revolução até aqui. Conquistamos vários direitos, isso é inegável. O caminho que alcançamos com luta de várias mulheres até hoje, ele é admirável e conseguimos nos inserir no mercado de trabalho de forma definitiva. São coisas tão engraçadas que a gente avalia que às vezes a gente nem valoriza. Final da guerra, as mulheres, durante a guerra, ocuparam os cargos de trabalho que eram ocupados por homens, você vê mulheres dirigindo bondinho e etc. E logo depois, então, quando a guerra termina, elas conseguem, vai se reverberando na Europa, principalmente, o direito do voto feminino. Hoje, a gente tem a plena cidadania na maioria dos países aqui de cultura ocidental, mas a mulher ainda é discriminada no mercado de trabalho. O rendimento mensal de uma mulher que tem nível médio é de R$ 1.958, enquanto de um homem é de R$ 2.495. A situação fica mais dramática, por incrível que pareça, quanto mais a mulher é qualificada. Vejam só, um homem com ensino superior tem, em média, um salário de R$ 6.292, enquanto uma mulher tem um salário de R$ 3.876. E você poderia me dizer, mas aqui em Brasília a situação é diferente. O serviço público dá uma estabilidade melhor para a mulher? Não. Em todos os entes da federação e em todos os níveis do Estado, a mulher ganha menos do que o homem. Vocês podem ver aqui nesses gráficos, a linha vermelha é a linha da mulher, da média da remuneração que a servidora pública recebe.
no Estado, no município, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. E daí você vai pensar, não, no Serviço Federal a mulher recebe mais. Eu vou explicar que não recebe. Todos esses, ela recebe menos. E essa remuneração menor está estritamente ligada não, está amplamente ligada. A maior justificativa dessa remuneração menor é porque as mulheres não ocupam cargo de comando e de gestão dentro dessas esferas governamentais. E quando a gente vem para o poder federal, para a União, as mulheres também ganham menos do que o homem, essa linha tracejada, quando a gente exclui das estatísticas os militares, que são majoritariamente masculinos e têm um salário comparativamente baixo com os outros servidores, perfeito? Então, quando a gente vem só para os servidores civis, a gente exclui os militares, as mulheres também ganham, em média, menos do que os homens. A discriminação, como disse bem a Francine, é estrutural. Voo atrasa depois que passageiro descobre que avião é pilotado por 2 mulheres. Loja é condenada por demitir mulher considerada feia. A discriminação estética que vem lá desde da Revolução Industrial, porque as mulheres belas, as mulheres bonitas, as mulheres de classe alta, elas não estavam dentro do mercado de trabalho. Companhias aéreas são condenadas a pagar esmalte e maquiagem para suas comissárias, por exigirem que elas apresentassem essa estética e não exigirem da mesma forma que os homens, né, comissários de bordo, gastassem o seu salário com esmaltes e maquiagens. Nenhuma das 62 empresas do Ibovespa é presidida por uma mulher. Será que não temos uma mulher sequer no Brasil que tenha capacidade para presidir uma das empresas que pertence ao Ibovespa? Com certeza temos. Alguma coisa está errada. Por que elas não chegam lá? São vários motivos. O motivo que a gente escolheu para falar hoje aqui é o peso do trabalho doméstico, porque está estritamente ligado ao nosso tema, que é o do teletrabalho. O peso do trabalho doméstico, ele é inserido na mulher e na sociedade como um todo, desde a infância. Charlotte, de 7 anos, em 2014, mandou essa carta para o Lego, e eu gosto sempre de compartilhar ela quando eu falo sobre esse tema. Fui a uma loja da Lego e vi 2 seções. A das meninas era rosa e a dos meninos era azul. Tudo que as meninas faziam era ficar em casa, o ambiente doméstico. Ir para a praia, lojas, e elas não tinham emprego. Já os meninos podiam ir a aventuras, trabalhar, salvar pessoas, tinham empregos e até mesmo nadavam com tubarões. Eu quero que vocês façam mais meninas Legos e que elas possam ir a aventuras e se divertirem. Eu pensei, em 2014, a Lego deve ter mudado. Coloquei no Google, Lego. E daí, todos os brinquedos de menina estavam assim. E os de menino são totalmente dominando a cidade. Essa menininha aqui tá dando comida pro cachorro. Na casinha dela, rosa, bonitinha. E esse menino, ele tá dominando a cidade. Ele tem helicóptero, ele é bombeiro, ele tem barraquinha de picolé, lavador de carro, ele tem tudo. As meninas, às vezes, pela estrutura da sociedade, são até impedidas de sonhar com aventuras, ou em se divertir, ou em ter profissões. E isso é uma realidade. Esses dados são de 2006, porque eles mostram um panorama para a gente, é um estudo do IPEA. Essa barra mais vermelha, mais escura, é a quantidade de horas que a mulher dedica para atividades domésticas e de cuidado. E a mais clarinha do homem. Aqui é uma família que ganha metade de um salário mínimo. E aqui uma família que ganha mais do que 8 salários mínimos. Vocês percebem que quanto menor a classe, menor a família está posicionada na quantidade de salário, né, de renda, desculpa, que a família recebe, maior é a desigualdade social. Quanto maior é a renda familiar, menor é a desigualdade salarial. Isso porque essas famílias aqui, dentro dessa faixa, elas podem terceirizar as atividades domésticas. Elas se cercam de equipamentos para compartilhar essas atividades domésticas. E um dado que me surpreende mais ainda é o impacto das atividades domésticas quando a gente tem o nascimento de um filho. Essa linha aqui é das mulheres com um filho, elas trabalham mais dentro de casa. Essa segunda linha, e eu já estou quase encerrando, é da linha das mulheres que não têm filhos. Essa terceira linha, gente, pasmem, é dos homens sem filhos e também dos homens com filhos. Percebam, as 2 linhas estão praticamente idênticas. Significa que o nascimento de um filho, basicamente,
entre 2001 e 2015 não impactava significativamente a rotina de trabalhos domésticos e de cuidados de um homem dentro da semana de trabalho. A realidade hoje, dados de 2018, é que a mulher trabalha 21 horas por semana em atividades domésticas e o homem 10, quase o dobro, dá 95%. Se a gente for somar a atividade remunerada da mulher com a atividade doméstica da mulher, ela trabalha 53 horas semanais, enquanto um homem trabalha 50 horas semanais. 61% do tempo da mulher está voltado para atividades remuneradas, enquanto 79%, quase 80% do homem para atividades remuneradas. Isso reverbera em todos os setores da vida da mulher, até mesmo na aposentadoria. Ela recolhe menos, ela aposenta abaixo do teto, ela recebe uma aposentadoria menor, porque ela se dedica menos, ela tem menos oportunidade de se dedicar às atividades domésticas. No final das contas, ela acaba trabalhando quase 68 dias a mais do que um homem, se a gente considerar uma jornada de 8 horas diárias. O que a gente precisa? A gente precisa combater essa discriminação estrutural, que uma das raízes é a desigualdade da divisão do trabalho doméstico. Essa desigualdade da divisão do trabalho doméstico e de cuidados, ela é tão estrutural que se você digitar no Google licença paternidade, como eu tentei fazer várias vezes durante a minha dissertação, o Word vai tentar corrigir a palavra para licença maternidade. Existe algum problema na nossa sociedade. A sociedade não enxerga. E eu não estou, aqui é claro, com generalizações, porque a gente tem exemplos, né, de pessoas que conseguem, de fato, valorizar a paternidade e dividir igualmente essas tarefas de cuidado, mas a sociedade não enxerga ainda como uma responsabilidade igualitária de cuidados domésticos e de cuidados com a família, os cuidados que devem ser feitos também pelo homem. Gente, tem uma empresa brasileira gigantesca e ela possibilitou que as mulheres levassem os seus filhos para a creche. E, assim, toda mulher gostava de trabalhar nessa empresa, porque você não precisava sair de casa, ir para a creche, da creche para o trabalho, depois do trabalho para a creche, da creche para casa. Você ia de casa para o trabalho, e do trabalho já tinha creche. E depois de uns 3 anos com essa creche, e as mulheres estarem bem felizes com essa situação, eles abriram a oportunidade para os homens levarem as crianças para a creche, dentro da empresa. E, pasmem, os homens reclamaram, porque no final do expediente, eles não poderiam sair para o happy hour, eles tinham que ir para casa, porque eles estavam com a criança ali na creche, no ambiente de trabalho. O happy hour é tão importante para eles fazerem as conexões, o networking, que depois vai fazer com que eles se promovam, não é? Dentro daquele espaço de trabalho. Para vocês verem como a estrutura, ela é pensada, e estruturalmente, ela acaba excluindo a mulher do mercado de trabalho. Quando a gente chega numa situação de pandemia do Covid-19, que muitas mulheres e muitos homens foram empurrados para o teletrabalho. O teletrabalho, que já estava regulamentado antes desse momento de pandemia, está lá no artigo 75B da CLT, mas poucos se importaram quando ele foi regulamentado na reforma trabalhista, porque essa situação de teletrabalhador não era a situação da maioria das pessoas, ou de uma grande parte da população, eram mais trabalhos precarizados. E por incrível que pareça, gente, lá no artigo 62 da CLT diz que o teletrabalhador, ele não se enquadra no controle de jornada, ou seja, ninguém vai ficar contando se ele trabalha 8 horas por dia ou não. Nessa situação de pandemia, a MP 927 também preveu da mesma forma, fez a mesma previsão. O teletrabalhador ele não vai estar enquadrado aí no controle de jornada. Homens e mulheres, crianças e adolescentes, adultos, jovens, todos empurrados para dentro do ambiente doméstico, o ambiente que a mulher sempre foi, então, priorizada para estudar, para ouvir a aula da faculdade, a aula do ensino médio, a aula do ensino fundamental e trabalhar. E por que a gente falar de divisão das atividades domésticas é muito importante num cenário de teletrabalho? Porque agora a mulher está confinada dentro de casa para trabalhar e para atividades domésticas. E essa divisão não sendo igual, isso desequilibra completamente a qualidade do trabalho da mulher. Por isso que na pandemia, esse momento de pandemia pode ser, quem sabe, uma oportunidade da gente conversar dentro dos nossos lares, conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, que está na hora da gente fazer uma divisão igualitária dessas atividades domésticas, para termos mulheres que vão para o mercado de trabalho ou se dedicam para suas funções, mesmo em teletrabalho, com mais criatividade, disposição e energia.
e que não estão sobrecarregadas com 68 dias a mais de trabalho do que um homem, que não tem tempo para ir para o happy hour porque precisam pegar a criança na creche ou precisam cuidar das crianças. Amigos meus, agora é a finalização, eles mudaram a garagem deles para fazer um escritório no teletrabalho. E eles mostraram tudo isso pelo Instagram, são designers, os dois trabalham para a mesma empresa. Gente, ficou lindo o escritório deles, dividido milimetricamente igual, até decoração eles colocaram. Depois de 2 dias, eu percebi uma coisa diferente nos stories que eles estavam compartilhando. Eles têm uma filhinha de 2 anos, e eles montaram tipo uma brinquedoteca para a filhinha ali na garagem. Adivinhem atrás da mesa de quem estava a brinquedoteca? Sim, atrás da mesa da mamãe. Porque se ela chora, se ela grita, quem vai parar o trabalho para cuidar da criança vai ser a mamãe. Podia estar no meio, podia estar no lado do pai, podia, não sei, mas ela estava do lado da mãe. Aqui no DF, recentemente, a gente teve uma alteração legislativa que precisamos ter trocadores ou em locais de acesso para homens e mulheres ou obrigatoriamente nos banheiros masculinos e femininos. Porque se você está jantando e, por exemplo, precisa trocar a fralda do seu bebê, o homem ou a mulher podem ter a oportunidade de fazer esse trabalho. Antigamente, quando era obrigatório apenas no banheiro feminino, a mulher tinha que obrigatoriamente parar o seu jantar para fazer esse trabalho. Quando tudo isso vem para o ambiente doméstico, a mulher fica praticamente inviabilizada de teletrabalhar com qualidade. Por isso, a gente precisa fazer a revisão de competências. Essa revisão de competências perpassa saber que a mulher tem competências para exercer e ocupar as atividades no ambiente público, e daí essa subrepresentação, com tantas coisas interessantes que a gente poderia falar, ela fica muito prejudicada quando a gente vai para o ambiente público, mas a gente também precisa fazer uma revisão de competências do ambiente doméstico, as atividades domésticas de cuidado, tanto do lar como das pessoas, idosos, crianças e qualquer outro parente, elas também são de igual responsabilidade dos homens. E eles precisam adquirir e avocar para si a competência, se de fato tem o discurso da igualdade de gênero, porque essa igualdade de competências dentro do ambiente doméstico reverbera lá fora. Gente, essa aqui é a minha lista de engajamento, eu acho que eu já extrapolei bastante no tempo de 20 minutos, depois eu posso compartilhar com vocês, mas eu queria só fazer uma observação sobre o que a Francine falou. Francine, os 15 primeiros países que têm um menor gap salarial, o gap entre homens e mulheres, os 15 primeiros que têm o menor gap, todos eles têm um parlamento com mais de 30% de mulheres. Eu não sei quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas a gente consegue enxergar a conexão da representação das mulheres no parlamento com a ocupação das mulheres com mais dignidade e igualdade no mercado de trabalho. Mulheres empoderadas, com igualdade salarial, conseguem participar melhor da vida pública do que mulheres que estão confinadas, às vezes, em tarefas que elas não escolheram ter. Aqui a gente não está falando que é errado você escolher as tarefas domésticas ou as tarefas de cuidado. O errado é você não ter escolha. E essa escolha, ela só é livre quando a gente tem consciência do caminho que a gente foi empurrado. Se a gente não tem consciência desse caminho, se a sociedade não tem consciência desse caminho que foi aberto para a gente não tem liberdade na escolha. Talvez a gente não precise de um novo caminho, a gente precise de uma nova forma de caminhar, ou outras trilhas para a gente abrir, mas, de fato, essa transformação que tem acontecido ao longo dos séculos, precisa se acelerar agora no século XXI. Esse momento de trabalho, de estar em casa, é um momento, uma oportunidade de é uma a gente está passando, por isso que a gente passa nesse momento de pandemia, mas sem sombra de dúvida, é um momento de reflexão que pode ensejar aí várias mudanças nesse âmbito do ambiente doméstico, que foi o que eu escolhi falar com vocês hoje. Obrigada. Excelente, excelente, super obrigada. Realmente clareia muita coisa e isso a ciência, a academia vem deixando muito claro, né? Ter consciência de que o processo foi construído ao longo do tempo, isso é fundamental para o debate, para a construção de novas escolhas, para a construção de um outro caminho. E nesse momento de teletrabalho, que eu tenho dito muito, e que eu acho muito interessante, é que sempre era, e principalmente para a mulher, a família, a vida pessoal, ela entrava no trabalho. Era aquele momento que você estava no meio de uma reunião, o telefone toca, e aí a sua lista de prioridade, ela realmente se inverte, porque seu filho se machucou na escola,
sua mãe precisa da sua ajuda para alguma coisa, o seu marido alguma coisa, ou qualquer um que dependa de você, e não existe mais prioridade que se sobreponha a isso e você tem que sair correndo. Então, era um trabalho, a unidade, a família, o cuidado, a tarefa, a responsabilidade da mulher que entrava no trabalho. Agora, não. É o trabalho que está entrando na vida doméstica das pessoas, é o trabalho que está entrando na nossa casa, vendo o que tem atrás, se o painel é verdadeiro ou não, vendo um pouco da nossa rotina, entendendo um pouco os atendimentos de câmera fechada, né? Então, é uma oportunidade também que a condição oferece de mostrar uma outra realidade e, muito provavelmente, essa realidade vai ser a busca de um equilíbrio, né? Mais saudável para todo mundo. E agora... E a gente ter consciência dessa realidade, que é desigual, sim, essa divisão. Se não é desigual no seu lar, é desigual na média no nosso país, a gente consegue ter um olhar mais generoso. Quando a gente ocupa o poder de chefia, quando a gente está redigindo ou dirigindo uma reunião, e esse olhar generoso, ele é muito importante também. Sem dúvida, e nós falamos um pouco antes, eu e a Gabriela, também sobre isso, porque não é preciso que você tenha todas as condições para ter empatia com a posição da outra mulher, com a situação dela. Não é preciso que você tenha tantos filhos quanto ela, que você tenha um parceiro, uma parceira que colabore tanto quanto ela. É preciso que você tenha um olhar social para essa questão e, acima de tudo, empatia e respeito, né? E a Gabriela agora, então, está com a palavra. Vamos lá, Gabriela, para essa compreensão da realidade da mulher no mercado de RIG hoje, nessa situação de teletrabalho. Boa noite, pessoal. Fiquei aqui pensando enquanto ouvia a Francine e a Mora falando. Meu Deus, o que eu vou falar, né? Porque quanta informação incrível, quanta coisa, assim, que agrega, né, ao nosso conhecimento. E aí, pensando em cima disso, né, duas pesquisadoras incríveis, eu vou seguir para um lado mais bate-papo com vocês. Diante dessas coisas que foram levantadas aqui, inclusive conversando com a Francine mais cedo sobre o que a gente falaria aqui nesse webinar, eu fiquei, assim, bastante incomodada de como me colocar, sendo que eu sou uma mulher jovem que ainda não tenho filhos, para falar sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que com a experiência de muitas amigas minhas, eu poderia compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre isso também. A minha experiência com a questão de gênero, ela sempre foi uma questão bastante importante para mim, mas ela cresceu quando eu me vi trabalhando com uma deputada federal, que quando ela se tornou coordenadora da bancada feminina. Uma coisa que me marcou muito durante o trabalho com essa deputada federal foi uma vez que a gente estava subindo o elevador, exclusivo para parlamentares, ela usando broche, era bem conhecida, né, pelos assessoristas, que era uma deputada federal, e ela estava com a blusa um pouco aberta, e um parlamentar que estava do lado começou a olhar para o decote dela. E aí eu pensei assim, naquele momento, meu Deus, se ele não respeita com esse olhar nenhuma deputada federal, como ele deve olhar para mim, né? E aí eu vi que o problema era muito maior do que eu imaginava, sabe? Porque ali foi na legislatura passada, a gente tinha menos mulheres do que a gente tem hoje na Câmara dos Deputados, e eu via aquele olhar várias vezes para parlamentar, que tinha o status de parlamentar, né, e a minha preocupação era sempre não usar uma roupa muito apertada, sentia a pressão de sempre provar que eu estava ali por merecimento, e não porque alguém me indicou ou porque eu tinha alguma coisa com alguém. Então, assim, aquilo, eu percebi que os meus colegas de trabalho, homens, não passavam por aquilo, aquela pressão diária de ter que provar que eu poderia estar ali. E essa pressão diária, ela se reflete em todos os âmbitos da sociedade. Eu já vi muitas pessoas falando sobre eleições, e a gente fala assim, a gente precisa eleger mulheres. Mas precisa ser uma mulher boa. Aí eu fico pensando, mas, gente, nós temos 513 parlamentares. Hoje, nessa legislatura, foram eleitas 77 mulheres. Será que todos os 513 são tão bons assim, homens, para estar lá?
nesse parâmetro que as pessoas colocam. E aí, conversando uma vez sobre isso com um colega, que ele, inclusive, tem uma tese de mestrado na UNB, ele está pesquisando sobre isso e ele levantou alguns dados que mostrava que os mandatos femininos eram mais eficazes e mais eficientes que os dos homens. A produção legislativa feminina é 2 vezes maior do que a dos homens. Então, assim, mesmo nós mulheres sendo minoria no parlamento, a gente produz mais e trabalha mais. Então, esse argumento já cai por terra. E, assim, esse olhar machista, ele reflete no parlamento, reflete na nossa profissão, na nossa profissão de Helgov e reflete em vários aspectos da nossa vida, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência como mulher, com 30 anos, com um tempo razoável aí de mercado de trabalho, não muito, mas já com alguns aninhos, e, assim, a sensação que eu tenho conversando com pessoas da minha idade, né? Hoje, quando a gente fala que a gente está no mercado de Helgov, para nossa família, a gente é muito questionado do porquê a gente não procurou um emprego mais estável, porque a gente não procurou uma profissão que não exija tanto da gente, e sempre questionando também quando que vai ser aquele momento que você vai parar para casar e para você ter filhos. E, assim, é uma pergunta generalizada para as moças da minha idade, mais ou menos na mesma posição que eu. Quando é que você vai ter filho? Quando que você vai casar? Por que você não procura fazer um concurso público? E aí, eu vou até trazer uns exemplos de algumas amigas. Tem amigas minhas que não querem ser mães. Tem amigas minhas que elas não querem ter um emprego estável, elas querem ser desafiadas. Tem amigas minhas que se formaram em uma determinada profissão e abriram seu próprio negócio e estão realizadas. Então, assim, existe uma parte da gente também que tem que ser realizada, não só pela estabilidade, pelo financeiro, mas também pela felicidade que a gente encontra no nosso trabalho. E eu vejo que a gente sofre essa pressão, e diante, assim, das colegas de trabalho que eu tenho mais ou menos na minha idade, é sempre um questionamento para aquelas que querem ser mães de quando a gente poderá exercer essa maternidade, porque existe um medo muito grande de a gente engravidar e aí? A gente vai conseguir manter o nosso ritmo de trabalho? A gente vai conseguir manter a nossa profissão? Porque a gente convive diariamente com outras mulheres que tiveram que dar um pause, ou então, pelo menos, uma tranquilizada na carreira. Primeiro porque tem a parte biológica de muitas mães, as mães que amamentam, né, que conseguem amamentar, porque exige, né, do corpo da mulher, e depois porque a própria sociedade exige que você esteja ali com seus filhos. Uma mulher que viaja a trabalho, ela é vista de uma forma completamente diferente de um homem. Inclusive, esses dias saiu uma notícia daquela atriz Isis Valverde, falando, Isis Valverde viaja a trabalho e pai cuida do filho. Aí eu fiquei assim, gente, como assim? Qual é o motivo aqui para gerar essa notícia? Mas por quê? Porque é tão estranho para a sociedade que a mulher viaja a trabalho que isso é noticiado. Então, assim, quando a mulher ela vai ter filhos, ela constitui uma família, até para ela participar de um evento, ela sempre se questiona, porque tem tudo isso. Nossa, mas eu vou deixar minha família, eu vou deixar os meus filhos para poder apresentar, e a maioria dos homens não passa por isso. Eles não são questionados. Inclusive, quando eles saem, eles são valorizados, porque eles estão querendo crescer na carreira, prover mais dinheiro para a família. E já começa aí a questão da desigualdade. Como a Moara bem levantou, a mudança ali do profissional é exatamente quando as mulheres têm filhos, né? É quando elas param ali, dão uma estacionada na carreira e os homens continuam progredindo. Sobre home office. Eu hoje sou consultora na BMJ, né, trabalho com relações governamentais, na área de legislativo,
E o que eu vejo que mudou na nossa profissão com o home office, principalmente para as mulheres. O peso do trabalho doméstico, ele aumenta, porque a gente está num momento de pandemia que a gente teve que assumir algumas funções que a gente delegava para, inclusive, outras mulheres, como a limpeza do lar, o cuidado com os filhos. Então, isso sobrecarrega de forma diferente as mulheres e aos homens. Eu vejo muitas colegas minhas, por eu ser da área do direito, por exemplo, teve uma discussão enorme sobre volta ou não dos prazos processuais, e o diálogo entre as mulheres era o seguinte: como é que a gente vai fazer para voltar esses processos se a gente tem que cuidar dos filhos, se a gente precisa cuidar do lar, se a gente está tendo que ter várias outras demandas aqui sendo cobertas, e como é que a gente vai cuidar do nosso profissional? E aí, diante disso, saiu uma matéria falando de como os homens estavam, alguns homens que são renomados no direito, estavam lidando bem com o teletrabalho, o home office, e isso foi, assim, um pouco desesperador para a maioria das mulheres que tem que lidar com os filhos e com os afazeres domésticos. Então, a gente precisa ver que o home office, ele, apesar de trazer uma flexibilidade para você estar perto dos filhos, ele também sobrecarrega, porque a mulher ela já exerce por natureza, e os dados mostram isso, que que a mulher ela se encarrega o dobro do tempo dela com trabalho doméstico. Então, acaba que esse tempo, ele fica mais ocupado com trabalho doméstico, e a gente tem falado muito sobre produtividade o tempo todo, né? A gente fala como você vai ser mais produtivo, e aí vem toda essa questão da pressão da sociedade. Como é que você vai ser produtivo, mais produtivo, num clima de pandemia, sendo que a gente está preocupado com a saúde da população, pensando também no cuidado dos nossos filhos e com o cuidado doméstico. Então, assim, a maioria das mulheres tem sofrido bastante com essa situação. Falando agora sobre o relacionamento com as autoridades. A minha experiência é de que a gente, infelizmente, não consegue mais encontrar as pessoas no corredor do Congresso ou nos eventos que eu tenho a oportunidade de participar por ser mulher e não ter filhos. Então, agora a gente faz o contato via WhatsApp, via telefone, e muitas vezes a gente precisa tomar bastante cuidado com esse contato, porque a gente não tem a proteção de estar do lado de alguém, ou estar num ambiente público, onde esse contato poderia se sentir menos à vontade para cometer algum tipo de assédio, ou fazer alguma proposta que não cabe ali naquele contato profissional. Eu, Gabriela, não tenho que falar sobre isso, não passei por situações, mas já tive relatos de colegas que já tiveram, se sentiram vulneráveis por ter que fazer o contato por telefone, pelo contato telefônico tá na mão daquele stakeholder, e ficar um pouco receosa e invadida em sua intimidade mesmo, por estar tendo que fazer esse contato e expondo o seu contato pessoal, ou ligando a sua câmera, mostrando a sua casa, expondo a sua intimidade mesmo. Então, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Fica difícil, como eu falei para vocês, falar depois dessas mulheres maravilhosas, mas eu queria passar um pouquinho aí sobre essa visão de como está sendo o home office para as mulheres de Helgov. Queria também pontuar aqui a importância de ocupar esses espaços de fala, esses espaços, e ver homens também acompanhando, é muito importante, porque a gente vê o interesse genuíno de homens de várias idades disputar sobre o olhar feminino
o mercado de trabalho, o teletrabalho, e como a gente lida com algumas questões que implicam na nossa evolução profissional. Pronto, muito bem, Gabi, obrigada, super obrigada pela contribuição, é muito valioso entender a realidade de cada uma, né, mas a discussão, ela se constrói a partir das individualidades, a partir da experiência realmente de cada uma, mas ela vai sendo administrada, ela vai sendo somada, e com isso a gente constrói aí uma opção generalizada, né, que inclui as mulheres todas, a partir das suas diferenças. E uma coisa que eu acho muito importante é que as mulheres, elas conhecem o meio, elas sabem como é o meio de relações institucionais e governamentais, elas sabem como é o meio da política. E isso fica muito claro na literatura, nas pesquisas da área nos Estados Unidos, em Bruxelas também. Isso não as impede de entrarem nesse mercado. Na grande maioria das entrevistas, o que eu ouvi das mulheres, e dos homens também, é que o mercado acabou entrando na vida deles. Que eles eram da área do direito, que eles eram da área de comunicação, eles eram da área de relações internacionais, e quando se deram por conta, já estavam trabalhando com relações institucionais e governamentais. Então, assim também é para as mulheres, né? A questão é que elas mapeiam essas dificuldades e elas vão ter que encontrar uma maneira de lidar com elas. E aí a gente precisa ficar de olho e para entender e também tentar buscar soluções conjuntas e estruturais para encontrar esse equilíbrio, né? As dificuldades que os homens enfrentam e as dificuldades que as mulheres enfrentam. E o ideal é que a gente consiga, em conjunto mesmo, minimizar esse impacto maior que hoje as mulheres percebem. E cada uma, claro, encontra as suas alternativas, né? Cada uma encontra os seus caminhos, né? Para se fazer, para se construir nesse ambiente. E da literatura que eu tenho, 3 caminhos estão sendo apontados agora, e eu já consigo visualizar eles também aqui no Brasil. Então, eu vou falar rapidinho essas tendências, né? Uma delas é, as mulheres estão criando estão abrindo seus próprios escritórios. Elas estão saindo das empresas em que elas trabalham, das organizações em que elas trabalham, e abrindo seu próprio negócio. Isso já é visível aqui no Brasil também. E é uma tendência muito forte. Claro que tem mais facilidade as mulheres que já têm um maior tempo de experiência, que já têm uma rede de contatos, um capital social mais alto, uma rede de contatos mais estruturada. Mas é uma tendência que já é possível visualizar. Uma segunda é a formação de bases de contato, de troca de experiência entre as mulheres. Isso também já é muito forte, já é muito visível. Os grupos de WhatsApp, eles são uma ferramenta muito importante, porque eles oferecem uma rede de contato. Então, as mulheres, entre elas trocam informação de áreas específicas ou da área em geral de relações institucionais e governamentais, elas constroem um vínculo direto entre elas. E aí, com aquele foco de mulheres que já têm uma experiência maior, possam dividir essas experiências e possam levar mais mulheres com elas, essa criação dessa rede de contatos tem sido muito importante, e eu tenho certeza que vai se estruturar cada vez mais e vai render aí frutos maiores, institucionalizados, ou enfim, seja o que for. E uma terceira tendência que a gente vem observando é a prática da mentoria, que na verdade, muitas vezes acontece através desses grupos de WhatsApp, desses grupos organizados de mulheres. Então, são mulheres que já têm mais experiência, que acolhem uma mulher que está começando na carreira, dividem com ela seus contatos, orientam elas na construção de uma carreira mais sólida, de uma carreira mais estruturada, e que ela consiga encontrar seu próprio caminho, mas não partindo do zero. Inclusive, levando em consideração que o tempo de experiência e a rede de contatos são os principais fatores para crescer, né, para o crescimento na área de relações institucionais e governamentais. E, bom, nós recebemos alguns apontamentos aqui, tem muita gente falando que gostou do assunto, que achou importante, pedindo mais material, mais literatura. Eu tenho à disposição também os artigos, os livros todos que eu tenho utilizado. A Moara também já compartilhou a apresentação dela. E também, quem quiser mandar alguma pergunta depois, a gente pode disponibilizar os e-mails, o contato, pode mandar para o contato da Brig também, e a gente pode ficar em contato.
A Carolina Rogo está perguntando se pode fazer uma segunda rodada. Por favor, estamos aqui. Acho que esse assunto está apenas começando. Né? Esse é um ponto muito importante, eu acho. Esse é um debate inicial sobre um tema tão complexo, e para temas complexos não existem soluções simples. A gente vai ter que construir mesmo com muito esforço, com muita determinação. Também é muito importante, a literatura deixa isso muito claro. A tendência é que mulheres que defendem um maior espaço para as mulheres ou a busca da igualdade, elas sejam desvalorizadas no ambiente delas. Essa é uma tendência que é um fato que a literatura já observou. Né? Então, quem pesquisa sobre a área e quem trabalha com isso costuma reforçar no final das apresentações. Sim, pode ser que essa defesa desvalorize os profissionais do mercado, mas é fundamental que mulheres que já atingiram um ponto de estabilidade na carreira se posicionem por essa questão. Esse é o grande fato, é um fato determinante para a virada de chave. Né? E outra questão muito importante, assim, que fica muito clara, é que quando a mulher enxerga a outra mulher como uma colega, como uma pessoa que enfrenta suas dificuldades também, e que merece suporte, que merece apoio, o sistema todo muda. Né? Então, não há competição, há colaboração, e a área de atuação de relações governamentais ainda deixa isso muito forte e muito claro. Um trabalho bem feito é um trabalho colaborativo, um trabalho com bom resultado, ele foi um trabalho colaborativo. A gente tem isso também nos grupos de discussão. E é impressionante, né, Francine, como quando a gente se une, né, quando a gente perde esse viés aí que a gente foi ensinada a entender de que as mulheres são inimigas, a gente entende que nós podemos nos ajudar, como a gente forma uma rede de apoios potentes e importantes, né, e como a gente consegue ter empatia, mesmo quando a gente não passa por os mesmos problemas que aquela mulher passa. Sem dúvida. O espaço também da Abriga, acho que é fundamental a gente destacar. A Abriga criou um comitê da mulher, né, com o propósito de acolher essa condição toda, de entender a situação da mulher nesse ambiente, nesse mercado de trabalho, e de possibilitar oportunidades. Então, por exemplo, a indicação de mais mulheres para os cargos de entidade, a realização de eventos institucionais voltados para o debate desse tema, como é o caso desse webinar, a promoção de reunião com autoridades, com mulheres parlamentares, com lideranças femininas, também para debater isso dentro do âmbito da Abrigue, e o levantamento do perfil das profissionais, isso é muito importante também, que se crie, que se fortaleça um banco de dados com o perfil de conhecimentos e de capacidades das mulheres, para que mais mulheres se coloquem na mesa de debate, para que mais mulheres se apresentem nesses ambientes de discussão e de construção de alternativas mesmo, para que se crie uma imagem mais forte de que as mulheres também falam sobre política, e que as mulheres também definem políticas públicas, e de que as mulheres têm muito para contribuir com uma visão que é delas, que é muito forte delas, que é da sua perspectiva de vida, da sua perspectiva de carreira, da sua perspectiva de compreensão do universo mesmo como um todo. E aí, uma pergunta aqui que nós temos para a Moara, que eu acho que dá para finalizar também bem, para fazer uma conjuntura dessa análise, como é que a Moara percebe nesse estudo do mercado de trabalho e das mulheres enfrentando todas essas condições, e das mulheres muito conectadas no mundo todo, em situações muito similares em certos pontos, né? Como é que você enxerga esse movimento? Como é que a gente pode avançar nessa discussão? Se tem um caminho aí específico de grupos sociais também, que você acha que pode se aplicar para a área de RIG, né? E se tem alguma dica também para quem está acompanhando esse debate. Perfeito. Gente, foi muito rico. Para mim, a experiência, assim, impagável, muito bom mesmo. Bom, a discriminação da mulher, apesar dela ser universal, a gente pode dizer isso, ela tem peculiaridades a depender de cada país. Mas a gente tem alguns pontos comuns, desculpa. Tanto é que o combate à discriminação de gênero é um dos objetivos do milênio, inclusive. Então,
trazendo para a realidade do nosso país, a gente vê claramente uma maior desigualdade entre as classes mais baixas da sociedade, entre as camadas mais baixas da sociedade, o primeiro e o mais efetivo instrumento para promover a igualdade é equipamento social para dividir o trabalho doméstico. Então, 19% das mulheres desalentadas, que são aquelas que desistiram de procurar emprego porque não tem com quem deixar os filhos. Mais equipamentos sociais, creches, escolas em tempo integral, além de desafogarem a carga que já recai culturalmente sobre as mulheres, elas também elevam o nível de educação. Então, imediatamente, 2 tipos de investimento que não iriam onerar especificamente a folha da mulher, né? Porque esse é o grande medo das mulheres. A gente não pode ser mais onerosa do que um homem, porque a gente já está em desvantagem. Se a gente for mais onerosa, meu Deus do céu. Então, essa discussão, em primeiro lugar, ela seria positiva para toda a sociedade. Crianças em escolas em tempo integral, em creche, têm uma educação de melhor qualidade, e daí a gente associa isso a também trazer o debate da igualdade de gênero, a igualdade de todo tipo de igualdade, não é, para o ambiente educacional. Segundo, além dos equipamentos sociais, a gente precisa avançar em direitos. No Brasil, estagnamos nos direitos das mulheres. O avanço, ele ficou dentro de um nível... É um nível raso. E quando a gente vê políticas ou pessoas tomando iniciativas para normas protetivas da mulher, são normas normalmente eleitoreiras. Eu dou um exemplo, assim, cirúrgico. Na reforma trabalhista foi inserida uma multa por desigualdade salarial de gênero. Essa multa é uma multa judicial, ou seja, a mulher precisa sofrer a desigualdade, sofrer o preconceito, foi demitida, e só então ela entra na Justiça do Trabalho para conseguir, quem sabe, provar que recebia menos por causa da questão de gênero e ganhar a multa. Vejam só, vira um discurso muito bonito você falar, aprovamos uma lei que dá uma multa por salário de desigualdade de gênero, mas é efetivo? A gente precisaria desse trabalho antes. Países da Europa já multam pesadamente empresas por causa disso, mas essa não é a política, eu acho que é a mais efetiva. A política mais efetiva é a da promoção. A promoção de igualdade, a promoção de direitos. Você precisa ver vantagem em. É isso que faz a diferença. E muitas empresas já têm experimentado isso e visto essa vantagem. Então, a gente consegue, no micro, promover essa mudança social. Essa mesma empresa que eu dei o exemplo para vocês da creche, ela instituiu uma licença paternidade estendida que pode chegar a 70 dias, completamente remunerada, muito superior do que a legislação brasileira permite hoje. Apenas 30% dos homens que foram papais aceitaram a licença paternidade estendida, porque tinham medo de se afastar do ambiente de trabalho e daí ter o espaço deles ocupado por outra pessoa. O medo que a gente tem. Mas a gente não quer abrir mão de ser mãe, a gente quer ser profissional e ser mãe. E daí a gente precisa da colaboração de toda a sociedade para isso. O que aconteceu nessa empresa? Ela causou problema nos lares brasileiros, porque a esposa, ou a mulher, ou a mãe falou assim, você vai pegar a licença estendida sim, eu quero você aqui ajudando a cuidar do meu filho. Então, não só você promove esse debate no ambiente empresarial, como você leva esse debate para os lares. A gente precisa, para acelerar esse processo, já que a gente enfrenta uma discriminação estrutural, estética, educacional, estrutural. Quando eu digo estrutural, é em todas as áreas mesmo, a gente precisa de um combate estrutural. Então, em políticas públicas, em educação, em medidas legislativas, sim, mas nunca para suprimir direitos. Se for para a gente caminhar para algum lugar, que seja para maximizar direitos. Elevar, então, a responsabilidade do homem para esses cuidados domésticos. Se lá na Revolução Industrial, no início das normas protetivas do direito do trabalho da mulher, as leis mandavam um sinal bem claro para a sociedade, olha, as mulheres não podem trabalhar à noite porque elas precisam estar em casa à noite. Esse era um sinal claro que a legislação mandava para a sociedade. Se a gente estende, por exemplo, licença paternidade, a gente manda um sinal para a sociedade. Sociedade, é função do homem, sim, cuidar do seu filho, das atividades domésticas durante esse período. É claro que tudo isso tem implicações econômicas, outros tipos de implicações que a gente não está debatendo aqui, mas esse é o caminho que a gente precisa seguir. Um exemplo,
O judiciário tem feito isso também de forma muito ativa. A gente viu um exemplo claro, alimentos gravídicos, por exemplo. Não é só a mulher que precisa sustentar esse bebê que está dentro da barriga. Se o homem não estiver contribuindo, o pai não estiver contribuindo, ele será, então, condenado aí ao pagamento de alimentos gravídicos. Opa, então a responsabilidade da maternidade é compartilhada. Vejam só esses sinais que a gente manda para a sociedade e acelera, então, os processos de mudança. Eu vejo que nos países que conseguiram, então, alcançar uma maior igualdade de gênero, as mulheres tinham maior incentivo de participar da esfera pública, maior incentivo de participar de profissões que naturalmente são masculinizadas, e esses exemplos, tem um exemplo muito clássico na aviação civil, que para contratar piloto comercial exige 500 horas de voo, e para contratarem mulheres piloto, eles exigiam 300 horas de voo, e bancavam as 200 horas para as mulheres conseguirem alcançar, então, o patamar mínimo para conseguir virar piloto comercial. E, assim, inspirar outras meninas, outras mulheres, que elas podem ocupar o cargo de piloto. Então, eu acho que todas essas políticas, de uma forma estrutural, possibilitam, então, que a mulher esteja em pé de igualdade no mercado de trabalho, sem ser punida ou abrir mão daquilo que ela quer fazer, que é cuidar da sua casa, e cuidar da maternidade, se ela quiser fazer isso, e que ela não seja punida quando não quiser fazer isso, não seja taxada como descaso, como... eu não sei nem falar as palavras que eu quero que elas saiam do nosso vocabulário, né? Mas como desleixo, a gente vê muitas mulheres sofrendo essa culpa quando elas, por exemplo, viajam e deixam... Eu falo pela minha experiência pessoal, não é fácil, né? Meus pais, eles são exceção da regra, os dois estão em igualdade no mercado de trabalho, mas a minha mãe, por um lado, era estigmatizada se não ia no café da manhã de Dia das Mães. O meu pai, se não ia, estava tudo bem, entende? Então, a gente precisa combater essas duas coisas culturalmente, e é para ontem. Estou à disposição, gente. Que ótimo, que ótimo. Eu acho que tem muita coisa realmente para discutir. Uma delas, que eu acho fundamental também, é discutir os ganhos que as empresas têm com uma equipe diversa, né? Trazendo para a mesa de debate mais mulheres, homens com perfis diferentes, de raça, de religião, de formação cultural. A diversidade, ela traz ganho para todas as empresas em geral. Mas para a questão de RIG, mais ainda, porque você vai discutir políticas públicas. Você vai discutir perspectivas e realidades diferentes para a construção de uma solução, de um problema que é generalizado. Então, quanto mais experiência, quanto mais visão, e uma visão empática do universo em que você está inserido, mais ganhos isso vai trazer, né? Um resultado melhor que vai ser alcançado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é uma discussão muito importante. É uma função, eu acho, é uma responsabilidade do mercado de RIG, que ele discuta a diversidade das suas equipes e que implante mais mecanismos e mais ferramentas para que isso seja alcançado. Sem dúvida, é um ganho para o mercado, é um ganho para a sociedade, é um ganho para a democracia, e eu acho que essa é uma questão que deve ser debatida com mais intensidade. Francine, e que essa igualdade ela não fique só na questão de números, né? Porque o que a gente vê aí em muitas empresas, em consultorias, é que a gente tem metade de homens e metade de mulheres, mas quando você vai olhar para a diretoria ou para a presidência, você só vê homens. Então, assim, é uma igualdade disfarçada, né? A gente também quer ocupar os cargos de liderança e a gente tem capacidade de ocupar os cargos de liderança. E quando ocupar, queremos ser ouvidas. Exatamente. Então, o debate é muito amplo. Eu até vi algum comentário assim, se estender licença paternidade, vai ficar todo mundo fazendo nada em casa, mais uma criança para eu cuidar, né? Eu tenho um professor que falava isso para mim. Mas muitos patrões falavam assim, se a gente implementar o teletrabalho, ninguém vai trabalhar. E aí, o que vocês acham? Essa não é a nossa experiência, né? Na verdade, a gente está trabalhando muito mais. A mudança, ela é progressiva e ela acontece em várias camadas. De fato, a gente vai ter gente que vai trabalhar, mas, de fato, a gente tem pais que querem ser pais e, poxa, 5 dias, né? Até o direito deles, se a gente está querendo lutar, quem sabe num parlamento tão masculino, eles já poderiam ter lutado por esse direito de ser pai. Mas eu não sei por que eles não fizeram ainda isso, não é?
Talvez que não seja tão interessante assim. Eu vi um cara que fala, um pensador, ele fala assim, para você ser um pai de verdade, você precisa aprender a ser mãe. Eu não queria que essa frase fosse verdade. Eu queria que pai e mãe fosse pai e mãe igual. E eu acho que esse é o desejo da nossa sociedade, né? E a gente está caminhando para isso, sem sombra de dúvida. A Raquel Cândido acabou de falar agora que essa é uma discussão também que nós vamos assumir para os filhos homens, né? Com certeza é uma discussão que envolve aí o todo da família. E o que eu acho fundamental também, que eu tenho visto por aí, é que tudo isso, toda essa realidade, elas já estavam aqui na sociedade antes da pandemia. Elas já estavam antes do período de isolamento. O que acontece agora é que isso tudo vem e aflora, né? E a curva de absorção dessas mudanças, dessas situações novas que estão sendo impostas para nós, ela vai ter que ser mais rápida. É o que todo mundo tem dito aí, tem que ajustar a roda com o trem andando, né? Isso se reflete muito nesse trabalho. Então, dividir as tarefas domésticas hoje não é uma opção para resolver depois da pandemia. Você precisa resolver a sua rotina hoje para poder render e para implantar os resultados que você precisa, né? Então, são discussões aí muito interessantes, muito ricas, muito valiosas. Eu vou encerrando, então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade do debate que a Briga oferece. Voto totalmente que merece uma segunda rodada, uma terceira rodada, merece mais gente participando aí. De repente, a gente faz uma segunda com menos tempo de apresentação e mais gente participando, fazendo as perguntas abertas aí no microfone. Acho que rende, sem dúvida. E o debate segue, pessoal. Agora fica todo mundo pensando aí nas informações que a Moara apresentou, nas experiências que a Gabriela trouxe, e segue para sempre aí. Espero que essa pauta fique na nossa agenda aí por um tempo importante. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito, muito grata de ter partilhado isso com você, Moara, com você, Francine. Vocês são mulheres inspiradoras, viu? Foi um prazer. Vocês me honraram muito com o convite. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu vou deixar até o meu contato aqui, para quem quiser entrar em contato por e-mail, tá bom? Moara, você pode entrar nos nossos grupos, tá? Fica à vontade. Eu queria agradecer especialmente a Carolina Venuto, tá? Que ela é diretora da Big Mulher e organizou esse debate, e também é uma mulher incrível que tem muito para falar aqui no próximo